Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. No dia da formatura, Cian deseja se abrir para o garoto que gosta, mas descobre que ele planeja estudar fora. Uma amiga se aproxima para lhe dar uma rosa e desejar sorte no amor. Decepcionada, Cian acaba bebendo demais e, confusa, confunde um estranho com seu crush, entregando a ele a rosa e a carta que escreveu, onde revela seus sentimentos. O rapaz a informa que ela está enganada, mas ela insiste e o beija. Um ano depois, Cian, agora blogueira, quer conhecer o dono de uma confeitaria famosa por uma sobremesa que adora, sem saber que é o mesmo garoto do passado. Ele a reconhece, mas ela não lembra dele. Cian tenta entrevistá-lo sobre seu novo doce chamado Lady Under the Moon, mas ele recusa. Chemo, o dono, recorda-se do beijo e da confissão que leu. Depois de se afastar dela, ele lhe deu um colar de sorte. Cian vê Chemo como alguém rude, em contraste com suas delícias. Sem sucesso, ela pede ajuda à irmã dele para marcar uma entrevista. Finalmente, Chemo concorda e conta a história por trás do bolo, sobre uma garota triste que teve coragem de se confessar. A narrativa fascina, e ela decide investigar mais sobre esse dia especial. Eles vão ao penhasco onde tudo aconteceu, e Chemo lhe entrega uma rosa. Nesse momento, Cian se recorda do beijo e percebe que ele é o garoto da sua história. Com isso, perde o interesse em saber mais e se afasta, perguntando-se se ele fez a sobremesa pensando nela. Preocupada, liga para ele e descobre que o carro quebrou. Cian vai ao seu encontro, pede desculpas pela confusão e pergunta sobre o colar, que ele confirma ter dado como presente. Na manhã seguinte, ela questiona se o bolo foi feito para ela, e ele revela que teve um toque de inspiração. Logo depois, Cian recebe uma ligação de seu sobrinho. Simultaneamente, Cheng-Mu recebe uma ligação. Ambos ficam surpresos ao perceber que estão no mesmo local e descobrem que ela é a tia e ele, o padrinho da criança. O menino revela que seus pais estão se divorciando e que a guarda ainda não foi definida. Então seus pais decidiram que alguém de confiança deveria ficar com ele. A mãe escolheu a irmã e o pai optou por Cheng-Mu, seu amigo. Cian tenta convencer o sobrinho a ir para casa com ela, mas ele prefere ficar com Cheng-Mu. O menino sugere que Cian more com eles, mas ela responde que isso não é apropriado, então ele apenas a visitará. Cheng-Mu o leva ao trabalho, embora seus funcionários não queiram lidar com a situação. O garoto percebe que o padrinho tem sentimentos por Cian. Após brincar na água, Rui fica resfriada e precisa ir ao hospital. A enfermeira os critica, achando que são os pais, e comenta que pais jovens veem os filhos como um fardo. Essa observação traz à mente lembranças da infância de Cheng-Mu. Cian acredita que seu comportamento se deve a Rui e tenta tranquilizá-lo. Chen então sugere que morarem juntos seria uma boa ideia para cuidarem melhor do menino. Inicialmente Cian hesita, mas ao ouvir que ele sente falta da mãe, muda de ideia e concorda em se mudar assim que ele trouxer suas coisas. Cheng-Mu busca o menino para se despedir e pede que ele ouça Cian. Rui também abraça Cian, insinuando que a tia e o padrinho estão juntos, o que Cian rapidamente nega. Cheng-Mu coloca o garoto no chão para ir embora. Cian nota que o apartamento de Cheng-Mu é sem graça, então eles rapidamente o redecoram. Quando ele retorna, fica impressionado com as novas adições. Enquanto Rui comenta que ele não encontrará uma esposa como Cian, ela experimenta uma nova sobremesa feita por Cheng-Mu. Ele escuta atentamente e sugere nomes para o doce. No quarto, Cian encontra uma rosa e se questiona se Cheng-Mu gosta dela. Depois dá um banho em Rui, que continua a brincar na água. Cian tira o menino da água e pede que Cheng-Mu limpe o banheiro. Rui sugere que eles o supervisionem. Enquanto Cheng-Mu levanta a camisa para que o vejam, Cian se vira, afirmando que queria vê-lo limpar o banheiro. Essa cena provoca lembranças e fantasias em Cian, que sorri, mas logo volta à realidade. No dia seguinte, Cian entrega a Cheng-Mu um documento para que ele assine um acordo de convivência. Ele concorda, mas pede que Cian o informe antes de partir. A irmã de Cian não a visita porque quer entender o que ela pensa sobre seu irmão. Cian deixa claro que precisa da ajuda dela para cuidar do sobrinho, mas sua irmã percebe que Cheng está utilizando o menino para se aproximar de Cian. O garoto pede a Rui que deixe Cheng-Mu se tornar seu tio, e em seguida vai até Cian, sugerindo que ela e o padrinho deveriam se casar. Cian recebe uma ligação de Cheng-Mu, que pede que ela leve seu caderno, e ela acaba deixando na loja. Enquanto Anne e Rui estão brincando, Cheng-Mu sorri ao ver os dois, mas Rui consegue afastá-los.
Os dois acabam juntos e trocam olhares até decidirem ir embora. No dia seguinte, Shenmue lança uma nova sobremesa, mas a loja concorrente também apresenta o mesmo produto. A culpa recai sobre sua assistente, que vazou informações do caderno. Irritada, ela sai, achando que Shenmue desconfia dela. Rui tenta aconselhá-la, dizendo que um homem deve ter coragem para admitir seus erros. Depois de alguma insistência de Rui, Shenmue diz que quer se desculpar, mas Xian prefere se retirar. Ela volta para seu apartamento e toma remédios para a febre. Incapaz de contatá-la, Shenmue vai até a casa de Xian e a encontra doente. Ele decide ficar para cuidar dela, mas ela acorda acreditando que é apenas um sonho. Shenmue começa a brincar com o rosto dela, até perceber que realmente está ali. Ele limpa o apartamento e deixa um bilhete em cima de sua caixa de remédios. No dia seguinte, Muso aparece na nova loja com sua irmã. Ele é o garoto a quem Xian queria se confessar. Xian decide visitar a nova loja e acaba sendo vista por 2 funcionários de Shenmue, que informam sobre sua presença. Enquanto olha as novas sobremesas, ela encontra Muso, que revela que não está mais com a garota com quem planejava viajar para o exterior. Ele menciona que não fala muito com ela e Xian o parabeniza por se tornar gerente da nova loja. Muso expressa sua felicidade em conhecê-la e sugere que deveriam passar mais tempo juntos. Do lado de fora, a irmã de Muso esbarra em Shenmue. Ele diz que ela pode ir à loja dele para receber uma indenização, mas ela fica surpresa ao vê-lo e só quer o número de contato dele. Shenmue se senta ao lado de Muso, e para aumentar a situação embaraçosa, Xian se junta a eles, apresentando Muso como seu presidente de classe. Xian se levanta, inventando uma desculpa, e Shenmue aproveita para dizer que precisa alimentar Rui, fazendo-os pensar que ele é seu filho. Anklan se surpreende e pergunta se ele é casado. Shenmue sorri e pega a bolsa de Xian. Mesmo negando, Xian acaba encontrando Rui novamente. O homem, animado, tenta cumprimentá-la, mas Xian avisa que não pode voltar porque está muito ocupada. Shenmue observa se afastar, mas Ruiz, mal intencionado, a empurra em direção a ele. Enquanto Ruiz diz em voz alta que seu padrinho tem algo a dizer, Xian para e o olha, mas Shenmue apenas pede que Ruiz tenha cuidado. Ele está tentando descobrir como se reconciliar com Xian, e através de uma rede social, pergunta como acalmar uma garota irritada. Xian responde que ele deve usar seu coração. Ele pergunta o que isso significa e Xian sugere que, para consertar o relacionamento, eles precisam fazer algo significativo. Ela envia a Xian um vídeo de Rui dormindo, mencionando que sentem falta dele. Rui pede que Shenmue volte porque estão com saudades e não conseguem dormir. Ela o abraça e também diz que sente falta dele. Então Xian pede para tirar uma foto juntos. Xian tenta ligar para o pai de Rui e ao olhar as fotos que recebeu, comenta que os 3 parecem uma família. Shenmue pergunta se ela gosta da tia de Rui, mas Rui rapidamente diz que precisa ir embora e desliga. Em seguida, ele adormece com a luz acesa, e Xian entra para desligá-la. Ele tem um pesadelo em que seu pai implora: "Mãe, não, eu te abandonei." Quando Xian pergunta se ele está bem, ele pede que não apague as luzes enquanto dorme. Na manhã seguinte, ele avisa que pretende sair e pergunta para onde Xian está levando Rui. Ela hesita em responder, mas Rui revela que vão à confeitaria, e finalmente, Xian confirma. Enquanto isso, Xian quer saber se ele e Shenmue estão namorando, mas ele responde que isso não é da conta dela. Muso prepara um piquenique para que Rui possa se divertir. Xian explica que está lá para investigar um plágio da nova sobremesa de Shenmue. Muso então pergunta se eles estão juntos. Ela nega e diz que só estão cuidando de Rui, já que sua irmã tem problemas conjugais. Muso pergunta se Xian tem certeza de que ninguém, além dela e Shenmue, viu o caderno. Ela se lembra de ter entregado o caderno a um dos funcionários de Shenmue. Rui acaba se machucando e Shenmue corre até ele, empurrando Muso no caminho. Ele se desculpa com Xian por não ter cuidado bem do menino, mas ela afirma que não é culpa dele. Shenmue faz Xian se sentar ao seu lado, colocando o cinto de segurança nela, enquanto observa Muso. Ele se sente chateado por não ter cumprido o acordo de convivência e por ter o encontro com Muso. O amigo pergunta se eles se beijaram. Shenmue recorda o momento em que Xian o beijou no primeiro encontro, surpreendendo seu amigo. Xian está assistindo TV quando Shenmue entra, quase tropeçando. Ela pergunta se ele está bêbado, e ele se inclina para beijá-la. Xian congela,
mas acaba retribuindo o beijo até serem interrompidos pelos gritos de Rui Rui pela manhã. Shenmue menciona que estava bêbado, mas Xian rapidamente muda de assunto e se dirige ao quarto. Shenmue decide passar a noite na casa da irmã e revela que se embebedou na noite anterior e beijou Xian. Sua irmã ri e pergunta se ele confessou, mas ele diz que não. Ela o chama de idiota, afirmando que um relacionamento começa com uma confissão formal, a menos que ele esteja apenas brincando. Shenmue mostra ao amigo uma conta que criou com um nome falso e pergunta o que significa quando um bêbado beija uma garota e depois a ignora. O amigo responde que isso indica que ele gosta dela. Shenmue refuta, dizendo que não há sinais disso. Xian comenta que se ele realmente gosta da garota, deveria sorrir para ela. Shenmue reflete se ele já sorriu de verdade para Xian e começa a praticar seu sorriso. Ela diz que ele não precisa forçar isso se não souber. Enquanto Rui Rui diz que Xian parece uma boneca, ela envia uma mensagem para uma amiga virtual, perguntando o que significa quando um garoto sorri para ela sem motivo. Em poucos segundos, uma notificação soa no telefone de Shenmue. Xian percebe que estava conversando com ele o tempo todo e considera a possibilidade de que Shenmue possa sentir algo por ela. Shenmue confessa que foi sua ex-namorada quem usou a receita secreta e a vendeu por dinheiro. Ele pede ao amigo para não se culpar, mas sente que precisa se desculpar pessoalmente com Xian. Rui Rui nota o olhar de Xian em direção ao padrinho e pergunta se eles estão namorando. Rui Rui diz que sim, mas Xian não revela nada. Xian troca de roupa e, ao notar Shenmue vestido, se aproxima para ajudá-lo. Mas ao discordarem, Shenmue cai no sofá e Xian acaba caindo em cima dele. Nesse instante, a irmã e a amiga de Shenmue entram e cobrem os olhos de Rui Rui. Os dois rapidamente se afastam. Xian corre para seu quarto enquanto Shenmue muda o código de acesso da porta da frente. O funcionário de Shenmue se desculpa com Xian por tê-la culpado pelo plágio da sobremesa. Os trabalhadores tentam espioná-los e perguntam a Rui Rui qual é a relação entre sua tia e seu padrinho, ao que Rui Rui responde que são uma família. Mesmo com a loja fechada, Xian planeja perguntar a Shenmue se ele será seu namorado, mas ele a ignora e conversa sobre sair com seus colegas. Xian hesita em beber, mas quando Muso se oferece, ela acaba aceitando. Enquanto espera uma ligação de Shenmue, Xian fica totalmente bêbada. Muso decide confessar seus sentimentos, mas Xian menciona que perdeu a chance há 1 ano e se sente mal por isso. Ele conta que decidiu estudar no exterior e não queria impedi-la, esperando que ela lhe dê uma nova chance. Ele pergunta se ainda gosta dele, e Xian responde que sim, mas percebe que a resposta é direcionada a Shenmue. Quando seu telefone toca e ela vê que é Shenmue, ele lhe envia o endereço. Shenmue reclama com Muso por deixá-la beber tanto e depois a carrega nas costas. Xian revela que descobriu o que ele sente por ela e também menciona que descobriu que ele é seu amigo virtual. Ela pergunta se ele gosta dela, mas ele não responde e tenta acordá-la. Após acordar, ela se pergunta como chegou em casa e recebe uma mensagem de seu amigo virtual. Xian tenta praticar diferentes personalidades para descobrir qual versão de Shenmue ela gosta, mas fica envergonhada ao perceber que foi vista por Rui Rui. Os 3 saem, e uma garota se aproxima de Shenmue pedindo informações na rede social, mas Rui Rui a chama de pai e avisa que a mãe, Ciano, voltou. Ela coloca uma fita adesiva no pulso de Shenmue, dizendo que é perigoso para ele ficar sozinho. Recebe então uma notificação da irmã, informando que Rui Rui deve voltar em 1 semana. Shenmue pergunta a Xian se ela teve algum progresso com seu irmão, e ela responde que as coisas permanecem as mesmas. Ela sabe que seu irmão é inexpressivo, mas tem certeza de que ele a trata de maneira diferente. Shenmue, em vez de prestar atenção em seu caderno, a observa atentamente. Xian recorda o momento em que estavam na cozinha, e ele enxugou os lábios dela, fazendo-a pensar que ele a beijaria. A irmã de Shenmue entra em contato com ele e pergunta por que ele ainda não confessou seus sentimentos, presenteando-o com uma vela perfumada. Shenmue não fica confuso, mas comenta que, quando um casal assiste a um filme à noite com uma vela perfumada, tudo parece mais romântico. Ao voltar para casa, ele acende várias velas e Xian sai para ver o que está acontecendo. Ele pergunta se ela gostaria de assistir a um filme, e ela se senta ao seu lado, questionando por que tantas velas foram acesas e se ele planeja se confessar. Xian imagina que estão assistindo a um filme de terror,
mas Cheng-mu pensa que um filme romântico também seria adequado. Contudo, acaba escolhendo um documentário sobre leões. Sian pergunta se estão realmente ali só para observar os animais. De repente, ouvem Rui Rui gritando. Eles correm para o quarto dele, onde Rui Rui diz que sonhou que estava voltando para casa. Ele chora e menciona que seus pais o veem como um fardo. Cheng-mu começa a ficar ansioso, mas logo percebe que Rui Rui voltará no fim de semana, porque seus pais se reconciliaram. Rui Rui expressa preocupação com Cheng-mu e pergunta se ele planeja morrer sozinho, dizendo que isso é muito chato e que ele não conseguirá recuperar a tia dessa maneira. Cheng-mu se pergunta o que deveria fazer. Rui Rui se oferece para ajudar, sugerindo acordá-la para que tome café da manhã com eles. Ele menciona que seu pai não está tão sozinho e que gostaria que Sian fosse sua namorada. Rui Rui diz que vai convidá-la para sair, fazendo Sian pensar que finalmente ele vai se confessar ao levá-la para o campo e mostrar o que faz. Os dois se aproximam enquanto ele demonstra como posicionar os braços no arco. Depois, ele a leva a um ringue de boxe e, ao jantar, as luzes se apagam. Cheng-mu tenta usar a lanterna do telefone e pergunta se ela tem medo do escuro. Ele também diz que está feliz por estar com ela. Quando estão prestes a se beijar, os dois se afastam rapidamente. Rui Rui pergunta a Cheng-mu como foi seu encontro, mas ele fica sem palavras. Rui Rui avisa que vai embora em breve e corre para o quarto de Sian, mas Cheng-mu pede para ela não incomodar a tia. No dia seguinte, Rui Rui oferece uma barra de sorvete para Sian dar uma mordida, mas puxa de volta no último instante, fazendo com que ela toque os lábios na bochecha de Cheng-mu. Eles se entreolham, mas Sian se afasta. Cheng-mu pega a barra de sorvete e dá uma mordida. Enquanto brincam, Rui Rui pede a um casal que tire uma foto deles. No momento da foto, Rui Rui os aproxima e junta suas mãos. Ambos desviam o olhar, mas estão sorridentes, agora de mãos dadas. É o dia em que Rui Rui está prestes a sair de casa. Sian decide que também vai se mudar, pois não vê motivo para ficar. Ela conta à amiga sobre sua decisão, e a amiga pergunta se ela não tentou impedir Rui Rui e sugere que confesse seus sentimentos. A irmã de Sian a aconselha a não deixar Cheng-mu ir, sugerindo que ela se afaste um pouco dele. Se ele realmente se importar, ele a procurará. Mas na manhã seguinte, Sian encontra um bilhete dele dizendo que precisava sair, o que a deixa chateada. Ela lê o caderno de Cheng-mu e percebe que cada sobremesa tem uma história, refletindo suas emoções. Ao ver uma nova sobremesa chamada Confissão, ela se pergunta sobre seu significado. Sian pergunta à irmã de Cheng, Mouse, se realmente acha que ele gosta dela. Mouse responde que sim, pois nunca viu Cheng tratar ninguém daquela maneira, mas Sian ainda está insegura, já que ele não revelou nada até agora. Antes, ela envia uma mensagem a Cheng-mu, informando que está indo embora e não sabe quando voltará. A única resposta dele é um "está bem". Quando Sian comenta com a irmã de Cheng-mu, que decidiu se mudar, Cheng-mu corre atrás dela, pois quer explicar tudo sobre seu irmão. Sian descobre que Cheng-mu foi diagnosticado com depressão e transtorno de pânico, e que a razão pela qual ele não se confessou é porque se sente um fardo para a pessoa que ama. Ele pede que ela não desista dele, dizendo que desde que a conheceu, voltou a sorrir. Cheng-mu visita sua professora e menciona que se sente feliz ao lado de Sian. Ela diz que quando se ama alguém, deseja o melhor para essa pessoa, mas não é amor se ele estiver tomando decisões por ela. Então, como ele poderia saber o que ela sente? Com essa reflexão, Cheng-mu se recompõe e decide ir ao encontro de Sian. Ela observa o colar que ele lhe deu e lembra das vezes em que o viu lutando contra ataques de pânico. Em seguida, ele encontra Musó e menciona o que aconteceu um ano atrás, quando Sian confessou seus sentimentos. Musó fica confuso com a revelação. Sian continua sua história, lembrando que na época escreveu uma carta de amor para se confessar, mas ao saber que ele iria para o exterior, decidiu fazer isso com a ajuda do álcool. A partir daquele dia, seu amor de 4 anos chegou ao fim. Musó então pergunta por que ele não ouviu sua confissão, e Sian responde que confundiu a situação. Naquele momento, ela não imaginava que aquele garoto se tornaria alguém tão importante em sua vida. Musó questiona se essa pessoa é Cheng-mu, e ao confirmar que Sian gosta dele, menciona que não sabe quando começou a se apaixonar antes de partir. Sian menciona que, apesar de ter gostado muito dele, agora é hora de deixar o passado para trás e olhar para o futuro.
Muzo agradece a Sian por compartilhar isso e lamenta por tê-la perdido, mas espera que ela tenha uma vida ainda melhor. Em um momento de reflexão, Cheng-Mu pede ao médico que reduza a dosagem de seu remédio. O médico pergunta se houve alguma recaída, e Cheng-Mu responde que as crises têm sido menos frequentes este ano. O médico alerta para ter cuidado e gerenciar suas emoções, pois uma recaída poderia piorar seu estado. Ele então liga para sua irmã, informando que decidiu levar uma vida normal. Ela fica feliz ao ouvir isso e pede que ele repita. Ele afirma em voz alta que não há motivos para não acreditar em si mesmo. Ao chegar em casa, ele percebe que está sozinho. Depois recebe uma ligação de Sian e corre ao seu encontro. Quando Sian o vê, corre em sua direção. Cheng-Mu finalmente se atreve a confessar seus sentimentos e revela que criou uma nova sobremesa como forma de confissão. Sian o beija, afirmando que conhece sua situação e que o apoiará. Ao chegarem em casa, sentam juntos no sofá e estão prestes a se beijar, mas ele se pergunta se estão indo rápido demais. No entanto, acaba beijando novamente. Ambos estão de mãos dadas quando são vistos por outros, que ficam surpresos ao notar a transformação de Cheng-Mu, que passou de um homem frio para alguém amoroso. Na manhã seguinte, Sian atende a ligação da mãe e, angustiada, conta a Cheng-Mu que seus pais vieram visitá-la, mas não sabem que ela é blogueira. Ela teme que, se descobrirem que não trabalha como contadora, vão forçá-la a voltar para casa. Os pais de Sian perguntam a Cheng-Mu se ele é amigo de Somin, e ele responde que foram colegas de classe. Sian acrescenta que ele não é apenas isso, mas também seu namorado. Seus pais e Cheng-Mu não parecem surpresos com a revelação. Então o pai pergunta se eles dormem juntos, e Sian rapidamente diz que têm quartos separados. A mãe de Sian pergunta sobre os pais de Cheng-Mu e ele responde que eles faleceram quando ele era criança e sua irmã o criou. Sian então deixa seus pais em casa. Naquela época, a mãe de Sian encontra o remédio quimioterápico, que depois descobre ser para depressão. Sian pede a Cheng-Ju que a ajude a dar a impressão de que trabalha na empresa dele. Ela sugere que ele tenha uma conversa franca com os pais, pois mentir não é bom, e se oferece para levá-los a um jantar. O jantar em família parece correr bem até que a mãe pergunta se Cheng-Mu está com depressão. Ele fica surpreso e não sabe como reagir, mas acaba confirmando. A mãe de Sian tenta acalmá-la, dizendo que entende a situação dele. Um amigo de Cheng-Mu o confronta, culpando-o por sua irmã não querer se relacionar com ele e lembrando da promessa que fez para que ela ficasse solteira ao seu lado. Cheng-Mu visita sua irmã e a encoraja a esquecer essa promessa, afirmando que se ela gosta de alguém, deve se dar uma chance. Ao voltar para casa, Sian pergunta como ele se machucou. Ele simplesmente segura a mão dela e a abraça, e ela pede para passar a noite com ele. Na manhã seguinte, seus pais notam que Sian e Cheng-Mu dormiram no mesmo quarto, mas ela esclarece que não aconteceu nada. O amigo de Cheng-Mu lembra do que ocorreu e pede desculpas. Cheng-Mu ri, perguntando se ele sabe com que força foi atingido. O amigo ri também, mas Cheng-Mu fala sério, perguntando quando ele vai pedir a irmã em casamento. Sian observa seus pais e se pergunta quando eles envelhecerão, mencionando que não quer mais mentir para eles. Cheng-Mu a apoia. Sian está nervosa e seu pai pergunta o que está acontecendo. Ela finalmente confessa a verdade. O pai grita com ela, e em meio às lágrimas, Sian pede desculpas. Mas os pais revelam que já sabiam e estavam apenas brincando. Graças à conversa que Cheng-Mu teve com eles, agora eles aceitam a decisão de Sian. O pai percebe quão egoísta foi e que deseja o melhor para ela. Cheng-Mu fica emocionado, e durante o jantar, a mãe de Sian diz que não sabia o que ele gostava, então prepararam vários pratos para ela. Cheng-Mu responde que não se preocupe, apenas cozinhe o que Sian gosta. A mãe de Sian diz que a partir de agora, ele também será importante para ela. O pai de Sian então diz que é hora de voltarem para casa. Triste, avisa que irá visitá-los. Atualmente, Cheng-Nu está criando uma nova sobremesa para Sian e seus pais, pois é a primeira vez que ela sente o calor de um lar. Durante a aula, ele recebe uma mensagem de Sian, enquanto os meninos comentam sobre ele estar mais relaxado no trabalho, deixando de ser um robô sem emoções. Em casa, Sian presenteia Cheng-Mu com uma rosa branca, afirmando que a flor pertence a ambos. Cheng-Mu lembra que da última vez que deu uma rosa, havia uma carta, então começa a recitá-la. Mas ela levanta as mãos para impedi-lo.
Xian diz que vai escrever uma nova carta para ele, e ele pede por ela. Ela lhe entrega papel e caneta, e começa a escrever em vários papéis, reclamando de já ter escrito tantas cartas de amor. Mas ainda assim, ele não fica satisfeito. Ele menciona Muzhou, tentando provocá-lo com ciúmes. Bide informa Chenmo sobre um blogueiro com milhões de seguidores que está caluniando. Os meninos assistem a uma transmissão ao vivo, onde um homem afirma que a irmã de Chenmo é a verdadeira proprietária da loja. Perguntas sobre rumores circulam. Chenmo explica que inicialmente abriu a loja com o dinheiro da irmã, mas depois devolveu a quantia após ter sucesso. Enquanto Xian lhe oferece um pedaço de bolo, ele se inclina para beijar o creme perto dos lábios dela. Mas alguém diz que ouviu um segredo ainda maior. Afirmam que a namorada de Chenmu foi conseguida graças à irmã dele, que planejou um relacionamento falso e compartilhou postagens dizendo que a mãe de Chenmu era psicopata, o que ele herdou dela. Um grupo de pessoas aparece na loja e Chen não entende como todos sabem de sua doença, culpando pela morte de seus pais. Ele começa a ter ataques de pânico e foge. Chen já está preocupada com o irmão, então contata Xian, embora não saiba onde ele está, prometendo trazê-lo de volta. Ela ama a cidade costeira enquanto procura por Chenmu, lembrando do dia em que o conheceu na beira do penhasco e da noite em que viu sua mãe se suicidar. Sua irmã lhe deu um colar, o mesmo que ele deu a Xian, simbolizando que ela sempre estaria com ele. Xian finalmente encontra Chenmu e tenta ligá-lo várias vezes, mas ele se recusa a se virar. Ele diz a ela que não está mais sozinho, pois está com sua irmã, seu amigo e todos na confeitaria. Chenmu chega ao lado de Xian para que os dois possam conversar. Chenmu se senta ao lado da irmã e pede desculpas pelo seu desaparecimento. Sua irmã pergunta se ele quis acabar com a própria vida há um ano, e embora ele não confirme, ela percebe. É por isso que ele estava tentando contatá-la naquele dia, mas ele quebra o contato visual e desvia o olhar. A irmã dele não questionou nada na hora, mas após o retorno, percebeu que ele estava completamente diferente. Chen Yu segura a mão dela e Vi diz que nunca o considerou um fardo, mas sim a maior bênção de sua vida. Chen Yu e Qin Yam se encontram com a pessoa que caluniou Chenmu, perguntando por que ele o chamou para conversar. Qin Yam a culpa pelo fechamento da loja de Chenmu e mostra um vídeo de sua filha no hospital, informando que foi ela quem o contatou. Decidiram arcar com os custos do tratamento da filha. Yaman questiona por que ajudariam alguém que lhes fez mal, e Chen Yu responde que ela os machucou, mas a filha não é responsável por isso. Ele então pede que ela peça desculpas publicamente ao irmão, e Chan confirma que há outra pessoa envolvida, revelando que é Menglin, o namorado de Chen Yu. Chenmu e sua irmã concordam em se encontrar com Menglin. Ela conversa a sós com o ex-namorado e o cumprimenta com um tapa, reclamando que ele poderia ter agido contra ela, mas não deveria ter envolvido seu irmão. Menglin afirma que Chenmu é um fardo, e que se ela não quisesse cuidar dele, nunca teria terminado o relacionamento. Depois, Guan se desculpa publicamente com Shen, anunciando que se aposentará e encerrará sua conta. No quarto, Chenmu informa Chen Yu que seus pais viram o que aconteceu online e ficaram preocupados. Eles enviaram um vídeo pedindo para não o arrependerem, mas sim apoiá-lo. No vídeo, a mãe diz que já sabe da situação e o pai menciona que não fez perguntas porque queria que ele falasse quando se sentisse pronto, garantindo que a partir de agora eles serão sua família. Eles sorriem um para o outro e, em seguida, Chenmu adormece. Enquanto isso, Chenmu também dorme, mas a luz da têmpora o acorda. Ela toca a mão dele e diz para não ter medo, pois ela está ali. Shenju começa a vomitar e pede a Xinyan que compre algo para ela, pois suspeita que esteja grávida. Isso se confirma após um teste, e embora ainda não esteja pronta, ele diz que está disposto a se casar com ela. Ele tira os documentos da propriedade, o cartão do banco e as chaves do carro, afirmando que isso é tudo que tem. Ela ri e o chama de lunático, enquanto ele diz que precisa que ela cuide primeiro do bebê. Xiaomo fica feliz ao postar uma foto com sua irmã e seus pais. Ele vai tomar café da manhã com Xian e, brincando, diz que gostaria que ela o alimentasse. Na loja, os meninos correm para cumprimentar Chenmu e Xian, abraçando-os e dizendo que sentiram falta deles. Xiaomo faz uma transmissão ao vivo e fala sobre sua experiência com doenças psicológicas. Ele relata que aos 13 anos sofreu de ataques de pânico e depressão. Conheceu um professor que tinha sintomas semelhantes e o apresentou a pessoas na mesma situação, fazendo perceber que, além de paciente, poderia ter outras habilidades. Juntos, organizaram um evento para ajudar mais pacientes a se conectarem com a sociedade e mostrarem seu valor, ensinando-os a fazer e vender pão. Hoje ele está aqui para compartilhar uma novidade importante. Sua loja começará a recrutar pessoas que enfrentam os mesmos desafios que ele. Enquanto isso, Chen agradece a Yin Yang por sua ajuda após a demissão de seu ex-namorado. Em troca, ele pede que ela o ame para sempre. E ela mostra a mão vazia. Ele então tira o anel para lhe dar.
Shenmue abre uma nova loja como parte de seu projeto Healing. Com os negócios voltando ao normal, Shenmue e Xian saem juntos, quando Yi-Han, um dos funcionários, pede Xian em casamento. Xian e Chen não estão à beira-mar, e ela observa como ele se tornou popular, perguntando se deveria competir por ele. Ele avisa que quer começar algo especial e entrega a ela faíscas em forma de coração. No dia seguinte, eles vão juntos até o penhasco, e Chen não pede Xian em casamento. Em vez disso, ela concorda em se casar com ele, e eles se beijam. Enquanto isso, lembram-se de cuidar bem dos novos funcionários, recrutados enquanto Xian planeja declarar seu amor. Os meninos os parabenizam pelo relacionamento. Shenmue e Xian se juntam a eles. Xian, em tom de brincadeira, comenta que Shenmue não está mais à frente da loja e pergunta como ele vai sustentar a família. Ele responde perguntando se ela emagreceu, e ela ri, dizendo que ganhou peso, o que ele considera uma prova de que está cuidando bem da família. De repente, Ruiz aparece novamente após muito tempo, dizendo que seus pais brigaram de novo, e sendo imaturos, ele voltou para ficar com eles.